Olá, sou o professor Watson, vou trabalhar com vocês o componente curricular Arte, turma 9º ano. Hoje vamos falar um pouco sobre o Renascimento. Vamos começar. O termo Renascimento é comumente aplicado à civilização europeia, que se desenvolveu entre 1300 e 1650. Ele sugere que, a partir do século XIV, teria havido na Europa um súbito reviver dos ideais da cultura greco-romana. Essa é, no entanto, uma visão simplista da história, já que mesmo durante o período medieval o interesse pelos autores clássicos nunca deixou de existir, nas escolas das catedrais e dos mosteiros. Autores gregos ou romanos como Cícero, Virgílio, Sêneca e os grandes filósofos gregos eram muitos estudados. Outro problema é o da subestimação e do desconhecimento da cultura medieval. O termo Renascimento pode sugerir que todo o período medieval foi uma época de trevas e ignorância. Essa falsa ideia foi difundida pelos próprios renascentistas, que, no desejo de combater tudo que fosse medieval, chamavam a Idade Média da Idade das Trevas. Na verdade, já a partir do século XI, começa a surgir por toda a Europa ocidental uma série de movimentos de renovação cultural inspirados nas ideias greco-romanas. Ocorrem nesse período muitos progressos e incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança clássica. O ideal humanista foi, sem dúvida, o móvel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. Num sentido amplo, esse ideal é entendido como a valorização do homem e da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural conceituados na Idade Média. Devido ao humanismo e ao ideal de liberdade predominante no período, o artista renascentista teve a oportunidade de expressar suas ideias e sentimentos sem estar submetido à igreja ou a outro poder. Ele era um criador e tinha um estilo pessoal diferenciando-se dos artistas medievais. Além disso, o artista era dignamente pago para produzir suas obras, que fossem elas feitas para compradores particulares ou para a própria igreja. A arquitetura renascentista. A preocupação dos construtores renascentistas foi criar espaços compreensíveis de todos os ângulos e que fossem o resultado de uma justa proporção entre todas as partes do edifício. A principal característica da arquitetura do Renascimento, portanto, é o equilíbrio das linhas, a organização matemática dos espaços e a presença dos elementos da antiguidade clássica na decoração. A cúpula é um detalhe importante e constante na construção renascentista. O mais famoso exemplo da cúpula existente nesse período é, sem dúvida, a Basílica de São Pedro, o Vaticano, em Roma, erguida entre 1507 e 1607. Da sua construção participaram grandes arquitetos como Donato Bramante, de 1507 a 1510, Rafael, de 1514 a 1520, Antônio Sangoli, de 1540 a 1546, Michelangelo, de 1546 a 1564, juntamente com Giacomo della Porta, que continuou a execução do projeto até 1602, e Carlos Moderni, que a concluiu entre 1602 e 1607. Este, como os outros prédios públicos e palácios do período, teve sua arquitetura fortemente influenciada pelas características do Renascimento. Logo abaixo mostra a foto, uma imagem falando sobre a cúpula da Basílica de São Pedro, de Michelangelo e della Porta. E agora vamos falar sobre a pintura renascentista. A pintura do Renascimento confirma as três conquistas que os artistas do último período gótico haviam alcançado: a perspectiva, o realismo e o uso do claro escuro. Na antiguidade, pintores gregos e romanos já haviam dominado
esses recursos da pintura. Entretanto, os pintores românicos e medievais abandonaram essa possibilidade de imitar a realidade. No período gótico e no Renascimento, porém, predomina a tendência de uma interpretação científica da realidade e do mundo. O resultado disso nas artes plásticas e, sobretudo, na pintura, são os estudos da perspectiva segundo princípios da matemática e da geometria. O uso da perspectiva conduziu a outros recursos, o claro, escuro, que consiste em pintar algumas áreas eliminadas e outras na sombra, reforçando a sugestão de volume dos corpos. A combinação da perspectiva com o claro escuro deu maior realismo às pinturas. Na Idade Média, a produção artística era anônima, de acordo com os ideais eclesiásticos e real da iniquidade do homem diante de Deus e de seu rei. Na arte renascentista, sobretudo na pintura, surge o artista com estilo pessoal, ideias próprias e liberdade para divulgá-las. A partir dessa época, começa a existir o artista como o conceituamos atualmente, um criador individual e autônomo, que expressa em suas obras os seus sentimentos e suas ideias, sem submissão a nenhum poder que não a sua própria capacidade de criação. Assim, no Renascimento, são inúmeras os nomes de artistas conhecidos, cada um com características próprias. Vamos falar um pouquinho de Sandro Botticelli, de 1444 a 1510, a linha que sugere mais ritmo que energia, nasceu e viveu em Florença, Itália. Trabalhou na decoração da Capela Sistina em 1481. Botticelli retratava dois temas em suas obras, a antiguidade grega e o cristianismo. Uma característica comum em suas obras é a leveza dos corpos, erguidos e desprovidos de força. Parecem flutuar, com ritmo, expressando suavidade e graça. As figuras humanas de seus quadros são belas, porque manifestam a graça divina, e ao mesmo tempo melancólicas, porque supõem que perderam esses deuses, esses dons de Deus. Renascimento de Vênus, né? Feita por Botticelli. A Primavera, também feita pelo mesmo pintor. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, busca do conhecimento científico e da beleza artística. Foi o talento mais versátil do Renascimento. Desenhista, pintor, escultor, engenheiro e arquiteto. Realizou vários trabalhos e pesquisas, aprofundando-se nos mais diversos setores do conhecimento humano, entre eles a anatomia, botânica, mecânica, hidráulica, óptica, arquitetura e astronomia. Em artes, seus estudos de perspectiva são considerados insuperáveis. Na verdade, pintou pouco. O frescor da Santa Ceia, em Milão, e cerca de 15 quadros, a maioria obras-primas, de expressivos jogos de luz e sombra. Michelangelo, em 1475 a 1564. A genialidade a serviço da expressão da dignidade humana. Arquiteto, pintor, poeta e escultor, um dos maiores representantes do Renascimento. Como arquiteto, trabalhou na cúpula da Igreja de São Pedro, em Roma, e na Praça do Capitólio. Como pintor, sua maior obra é a pintura do teto da Capela Sistina. Embora tenha concordado em realizar esta obra, ele se considerava, acima de tudo, um escultor. As poses e as figuras da Capela Sistina baseiam-se em famosas esculturas gregas e romanas que Michelangelo estudava minuciosamente. O quadro, da Mona Lisa lá, de Gioconda, de Da Vinci, Mona Lisa. Logo abaixo, a criação do homem.
E em seguida o juízo final a fresco no teto da Capela Sistina de Michelangelo. Davi, né? E Pietà, escultura de Michelangelo considerada de acabamento mais elaborado de todas suas obras. Rafael Sanzio, em 1483 a 1520. O equilíbrio e a simetria é considerado o pintor que melhor desenvolveu na Renascença os ideais clássicos da beleza, harmonia e regularidade de formas e cores. Rafael planejava detalhadamente suas obras e fazia centenas de desenhos preliminares a partir de modelos vivos, antes de pintar os afrescos. Suas obras comunicam ao observador um sentimento de ordem e segurança, pois os elementos que compõem seus quadros são dispostos em espaços amplos, claros e de acordo com uma simetria equilibrada, expressando de forma clara e simples os temas pelos quais se interessou. Logo abaixo tem a Escola de Atenas, de Rafael. Também Madonna, são as duas pinturas clássicas deles. Tá? Vamos falar também agora de Donato de Niccolò de Bettobardi, né? Conhecido mais como Donatello. Vamos conhecer mais um pouco sobre ele. Chamado Donatello, Florença, 1385, 13 de dezembro de 1446. Foi um escultor italiano. Trabalhou em Florença, Prato, Siena e Pádua, recorrendo a várias técnicas: turtondo, baixo relevo, esticiato e materiais, mármore, bronze, madeira. Separou-se definitivamente do gótico, retomando e superando a arte grega e romana, seja formalmente e seja estilisticamente. Muito particular foi sua capacidade de sugerir humanidade e introspecção em suas obras. Tiziano Vitello, em 1490 a 1576, o pintor que virou nobre. Tiziano foi o melhor pintor da escola veneziana. Viveu toda a sua vida em Veneza, considerada a mais importante cidade italiana do Renascimento. Em 1533, o rei Carlos V nomeou-lhe pintor da corte e lhe concedeu um título de nobreza, nunca antes conquistado por um artista. Tiziano produziu uma série de obras religiosas, mitológicas e retratos utilizando cores vivas e movimentos que mais tarde serviam de base para outros artistas. Mostra, tá? Santa Maria Madalena, né? Madalena Penitente, 1530 a 1535, e Pastoral também de Tiziano. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento fora da Itália. As concepções estéticas italianas de valorização da cultura greco-romana começaram a se internacionalizar. Nesses países, foi comum um conflito entre as tendências nacionais e as novas formas artísticas vindo da Itália. Mal tal conflito se resolveu com a nacionalização das ideias italianas. Fora da Itália, foi a pintura, entre as artes plásticas, que melhor refletiu a nacionalização do espírito humanista renascentista italiano. No século XV, ainda era conservada na pintura alemã e no dos Países Baixos, por exemplo, as características de estilos góticos, mas alguns artistas conhecidos como Luhier, Hans, Robin, Bosch e Bruegel fizeram uma espécie de conciliação entre o gótico e a nova pintura italiana.
intérprete científica de uma realidade. Assim, Albert Dürer, 1471 a 1528, foi o primeiro artista alemão a conceber a arte como uma representação fiel da realidade e buscar traços psicológicos de ser humano e retratá-lo em seus quadros, como por exemplo no retrato de Oswald Krell, onde registra fielmente os traços físicos do personagem, mas também a atitude energética desse comerciante alemão. Dürer já Hans Holbein, 1498 a 1543, ficou conhecido como retratista de políticos, intelectuais e financistas da Inglaterra e dos Países Baixos. Tudo é retratado com um realismo tranquilo, diferente da inquietação de Dürer sobre expressar o esmero técnico e o ideal renascentista de beleza com precisão e forma. Ao retratar seu amigo Erasmo de Roterdã, Holbein o fez com simplicidade, traçando com sua sutileza os traços psicológicos e físicos do grande humanista do século XVI. Hieronymus Bosch, 1450 a 1516. Criou um estilo inconfundível. Sua pintura é repleta de símbolos da astrologia, da alquimia e da magia conhecida ao final da Idade Média. E nem todos os elementos de suas telas podem ser decifradas, dado a combinação de seres e formas presentes em sonhos ou delírios do pintor. Por muitos críticos, esta era a representação do conflito interior do homem ao final da Idade Média. Tensão ante o pecado, dos prazeres materiais e a busca da virtude de uma vida espiritual. Tudo envolto em superstições e crenças malignas. Ao lado mostra Jardim das Delícias, Peter Bruegel, o Velho, de 1525 a 1569, viveu nas grandes cidades da região de Florença, de Flandres, sobre os ideais renascentistas, mas retratou como ninguém a realidade das pequenas aldeias que ainda conservavam a cultura medieval. Esta temática aparece em quadros como Jogos Infantis e em que apresenta 84 brincadeiras de crianças da época. Então, logo abaixo mostra os Jogos Infantis, de Bruegel, danças, também do mesmo artista. Vamos falar agora, finalizando, sobre maneirismo. O maneirismo, a partir de 1520, alguns pintores italianos começaram a procurar formas alternativas para a criação de suas obras. Embora tenham buscado inspirações nas obras renascentistas de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, deram início a um novo estilo artístico que rompeu com o equilíbrio, a organização espacial e a simetria, e também a racionalidade e as proporções estabelecidas pela arte renascentista. Este novo estilo foi denominado maneirismo, termo originário da palavra italiana maneira, que designa o estilo ou a maneira própria com que cada artista realiza sua obra. As características iniciadas no maneirismo tiveram total desenvolvimento no estilo barroco, que sucedeu o Renascimento. Então, pessoal, aqui vai estar as atividades propostas com o texto. Espero que vocês respondam, tá? E fiquem todos com Deus e até a próxima apostila.